no documentário eles trazem também essa questão da palavra terror e terrorismo, né? O como isso foi difundido, como a população foi massacrada com essa palavra. Terror, terror, terrorismo, o tempo todo, o governo. Não tinha uma entrevista que não tivesse essa palavra. Para quê? Para aterrorizar a população, né? Se é a população, imagina, os caras entraram em Nova York, que é a cidade mais rica do mundo, as bolsas de valores estão ali, etc. É uma das cidades mais ricas do mundo, o país mais protegido belicamente do mundo. Vem 2 aviões, pum, entram ali e derrubam aquilo e fazem aquela tragédia na história, certo? Quem é que está seguro depois de um evento desse, teoricamente, né? Então, o que o governo fez? Botou a viola no saco, né? Como dizia meu avô. E, eu vou investigar onde teve falhas no governo, no FBI, onde quer que seja, né? E nós vamos acabar com esses caras. Nós, os cowboys, entende? Modernos, vamos lá, vamos invadir, vamos matar todo mundo na história. Fiquem tranquilos que nós vamos salvar vocês. Aí a gente entra na história do Triângulo do Caos. Então, o que causou ali? Qual foi o efeito da história? O que queriam causar? Vítimas. Muitas vítimas, rapidamente. Para o quê? Para que tenha um vilão. Quem era o vilão? Al-Qaeda, o Talibã. E quem era o mocinho da história para salvar todo mundo? O governo dos Estados Unidos. Está feito a história. A produção do cinema está feita aí, né, da grande história. E então assim, presta atenção, eu não estou colocando de forma alguma os Estados Unidos como os vilões da história, hein? Porque aí fica alguém como vítima e alguém querendo salvar. Não é isso, tá? É muito doido, porque tem os desavisados que não estão lendo sinais, foi o que nós falamos no começo, não estão lendo nenhum sinal, estão lá desavisados, as sincronicidades estão acontecendo e a pessoa não percebe, porque está completamente desconectado da história, né? Então tem os desavisados, tem aqueles que acham que estão mandando na história, né? Que são os do Afeganistão, os do Talibã, enfim, né? Então eles acham que estão mandando na história. Tem aqueles que acham também que estão mandando na história e realmente estão manipulando esses, né? Então, tem aqueles que estão manipulando esse, que é o governo dos Estados Unidos, ou parte do governo, desse governo oculto, né, que existe, oculto no sentido de não visível, né, mas não necessariamente também com um líder, nesse formato que nós estamos falando, é uma energia que acontece aí. Também achando que estão no poder e manipulando a história para uma direção e achando que está certo e essa coisa toda. E não percebem, né, que tem uma força maior que governa tudo isso. Essa é a grande questão. Tem uma força maior, muito maior, que governa todo esse lugar. E esse é o grande lance da história. Porque vocês acham que não vai ter um efeito dessa causalidade? Se é tudo isso que eu estou dizendo, que o Michael Moore trouxe, né? E eu estou trazendo para vocês aqui toda essa conspiração dentro da história, em que a causa foi a exterminação de 3.000 pessoas e daquela forma trágica, pessoas se jogando daquele prédio, né? Há centenas, não era uma, duas, não. Não mostram aí, mas foi terrível, né? Assim, a dramaticidade da história, o sofrimento ali. De novo, bendito 11 de setembro. Não é porque teve dor e sofrimento que deve ser amaldiçoado, de forma alguma, né? As pessoas estavam ali, viveram o que precisava ser vivido dentro do efeito e da causa da vida deles, que foi se conectando, de novo, vide o que eu vivi
no meu estado de Covid, que só eu sei o quanto foi duro para mim, duro mesmo, né? Todos os eventos, etc., que eu passei. Mas bendita a Covid, bendito o estado de Covid. Então, bendito o 11 de setembro. Agora, isso não quer dizer que causa e efeito pare. Essa é a grande questão. E esse é o lugar que nós precisamos olhar, porque tem algo muito maior. Tem algo de conexão além da sua encarnação. Tem algo de conexão além da sua vida, que tem algumas encarnações. Tem um tempo que pode se tornar uma imortalidade dependendo daquilo que você faça. Você pode imortalizar você mesmo, como tantos seres foram imortalizados, né? Mas é um processo para que isso aconteça, de causa e de efeito. Causa e efeito. Então, o efeito sobre essa causalidade orquestrada, é isso que eu digo, não dá para ter noção desse lugar. Eu recordo aqui, né? O que Cristo disse a Judas quando Judas hesitou na frente de Cristo? Cristo disse, vá e cumpra aquilo que você tem que cumprir. Cumpra a sua missão. Vá e faça o que você tem que fazer. Por quê? Porque ele sabia que Judas não ia, que estava um tormento dentro dele, e ele tinha que fazer aquilo. Aquilo era um processo dentro da causa e do efeito para as coisas acontecerem. Então, peraí, mas então Judas foi um maldito? Né? Como é que é isso? Né? Se tudo é um processo, não tem nada certo e errado intrinsecamente, então não era isso que Judas tinha que cumprir? Quem não me diz que o cara do bigodinho lá de cima, lá do velho continente, eu não profiro o nome dele nunca, né? Nunca mais, não tinha como missão causar o efeito de 6 milhões de mortes de um povo. Quem não me diz que esses 6 milhões não estavam conectados com uma outra causa, numa outra existência? Não dá para você dizer isso. Ninguém dá para afirmar que não. Não, mas isso é absurdo pensar. Nessa cabeça humana, sim. Mas isso está tudo dentro dos efeitos, dentro dos eventos e do campo da causa e do efeito. Muito claro. Não precisa ser muito inteligente para poder observar isso. Então, de tal forma que todos nós estamos diretamente correlacionados com o evento de 11 de setembro, né, que estávamos encarnados ali, todos, né, com a mínima ou a máxima parte. Todos estávamos vibracionalmente conectados com aquilo, porque está tudo em uma malha cósmica, num campo quântico, tudo conectado com todos, né? E aí é a pergunta, né, num evento desse, que você deve se fazer. Espera um pouquinho, né? Em que lugar que eu estou criando um estado de manipulação, achando que eu sou espertão, esquecendo que tem uma força maior? E, sobretudo, criando esse estado de uma forma maléfica, ou pela omissão, por algum lugar. Em que lugar? Porque se eu me identifico com aquilo e sei sobre aquilo lá, é porque eu reconheço e isso está dentro de mim. E se não estou fazendo, qual é a iminência de fazer? Quanto que eu tenho que estar atento e atenta para que isso não aconteça? Qual o estado de ignorância que eu tenho, que eu não percebo, como os animais percebem e saem de um tsunami para muito longe?